Olá, pessoal. Eu me chamo Ana e vou fazer uma apresentação para vocês sobre o Circuito Integrado 555 da disciplina Eletrônica Analógica. A gente somos instruídos pelo professor Gustavo Leite Silvano e a gente é composto por 3 pessoas: eu, Ana, Vitor e Renata. Surgimento do Circuito Integrado 555. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber é o quê? Em que ano é que esse circuito ele foi lançado? Quem é o pai, o criador desse circuito e para que ele serve, né? O Circuito Integrado 555, ele foi lançado em 1971 pelo Hans Cambeside, perdoe o pronunciamento, eu não sei muito bem pronunciar em inglês, e esse foi o pai do 555, o criador responsável pelo tal circuito, que é o famoso 555 Trime. Pessoal, ele serve para praticamente tudo mesmo. A configuração original do 555 tinha 23 transistores e um bom número de resistores. Então, naquela época, não era tão fácil, não era tão simples integrar tal circuito. Tanto que o 555 ele foi o primeiro circuito da época com essas características. Conhecendo o circuito integrado 555. Um dos circuitos integrados mais versáteis de todos até hoje, fabricados e também mais utilizados, não só em nossos projetos, mas de todas as grandes publicações de eletrônica do mundo, é esse que vocês estão vendo, que é o Trime 555 de 8 pinos. Ele é projetado para reunir funções muito usadas de maneira muito simples, exigindo poucos periféricos. O circuito integrado 555 é a solução ideal para uma infinidade de projetos que exigem temporizações até 1 hora ou a produção de sinais até uns 500 kHz ou pouco mais. Esse circuito, ele é simples de mexer, simples de utilizar ele não é como aquele circuito que naquela época era difícil mexer, então, como a gente está vivendo um tempo moderno, cheio de tecnologias, então é um circuito muito simples de estar utilizando, que é o 555 Trime. O 555 pode ser encontrado em diversos tipos de invólucros, mas o mais comum e, portanto, mais utilizado é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, de 8 pinos. Vale lembrar também que tem circuitos de formato redondo, né, pessoal? Aquele eu mostrei para vocês de formato quadrado e tem esse de formato redondo, de 8 pinos, igual ao formato anterior. Esse é uma versão antiga, né, em invólucro redondo, também pode ser encontrado em alguns casos, né, por exemplo, em publicações antigas. Pessoal, uma pequena observação para vocês. O circuito interno, ele é exatamente o mesmo. Não muda nada, é o mesmo. Tem esse pequeno aqui da figura 3, que é o 555 SMD, ou seja, para a montagem em superfície. Ele é como vocês podem ver, dá para perceber que ele é um circuito pequeno, mas é só na imagem mesmo, tá, pessoal? E tem outro circuito, só que ele não é de 8 pinos, ele é de 14 pinos. Então, tem circuitos que eles são diferentes uns dos outros. Tipo, uma das características dele é que tem circuitos que tem mais de 8 pinagens, que é o 14 pinagens, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Só que, embora ele seja de uma versão antiga com invólucro de 14 pinos, ele é dificilmente encontrado em nossos dias, pessoal. Ele é uma versão importante do 555, é o duplo 555 conhecido como 556, que é da pinagem 14. As aplicações e os funcionamentos, o meu amigo Vitor vai estar falando um pouco para vocês. Eu só estou mostrando o circuito integrado de alguns formatos e de algumas características diferentes. Na prática, os fabricantes eles acrescentam prefixos para identificar os seus 555 e denominações como LM555, NE555 e outras que são comuns.
A gente tem ainda versões diferentes, né, do 555, que empregam tecnologias mais avançadas que a tradicional linear. Pessoal, essa aqui é a apresentação que agora termina. Agradeço pela atenção de vocês e obrigada. Olá, eu sou Vitor e irei continuar a apresentação sobre o CI 555. Uma das principais aplicações do CI é como temporizador e oscilador. Ele possui 23 transistores, 2 diodos e 16 resistências, tudo encapsulado em um chip de silício de 8 pinos. Possui 3 modos de aplicações: monoestável, astável e estável. Nos slides seguintes, iremos falar sobre cada modo. Sempre que iremos fazer a utilização do CI, precisamos ficar atentos aos parâmetros de funcionamento. Aqui temos alguns parâmetros do CI. De uma forma geral, a maioria tem a tensão de alimentação de 5 a 15 volts, a corrente de saída de 200 mA, o consumo aproximado de 10 mA em estado alto e 1 mA em estado de repouso. A tensão de reset é de 0,7 volts e dissipação máxima de 500 mW. Ele possui 8 pinos e cada pino tem a sua utilidade. O CI ele não possui numeração dos pinos. Sempre que iremos fazer a utilização dele, para sabermos qual pino tem a sua utilidade específica, devemos usar como base esse semicírculo e fazer a contagem em sentido anti-horário, começando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sempre em sentido anti-horário e tendo como base a meia-lua. O pino 1 é o GND, o terra. É usado como segurança do nosso CI. Caso houver uma sobrecarga, ele vai atuar como meio de segurança, evitando que o nosso componente queime. O Trigger, que é o pino 2, que tem como função ligar, energizar. O 3, que é a nossa saída. E o 4, que é o reset, estando o nosso CI estando em estado de 0 ou 1, ligado ou desligado, o reset vai sempre forçar o estado inicial. O 5 ele já serve como um controle de tensão, um divisor de tensão no caso. O 6 ele vai ser o nosso trick shot, ou seja, limiar, finalizar a energização, desligar. Seria a forma mais fácil de explicar, né? O 7 ele já serve como descarga para descarregar. Geralmente ele é usado com um capacitor e em aplicações de temporizador, no caso, que seria no uso de um pisca-pisca. O 8 ele é a nossa alimentação principal e ele sempre é em tensão contínua. Sempre devemos ficar atento nisso e sempre olhar os parâmetros, né? Nesse é especificamente de 5 a 15 volts, entre essa faixa.
Aqui temos a representação do circuito 555, tendo o modo on-shot, o monoestável e o astável. Aqui temos uma seguinte demonstração desse diagrama, que ele vai começar, no caso assim, ele é o único estado aqui. Se ele vai ser ligado, se ele já começa ligado, pressionamos a nossa botoeira, ela vai ser desligado. Se ele começa ligado, na hora que pressionamos, ele vai ser desligado. Quando ela volta para o seu estado de repouso, ele vai continuar desligado. Ele só tem um único estado. Ou seja, se ele começasse desligado e apertássemos a nossa botoeira, na hora que voltasse, iria retornar para o estado de repouso. Ou é ligado ou desligado. Nunca é os dois. Vamos dar um exemplo aqui. O botão de uma campainha. Você aperta e ativa a campainha. Quando você solta o botão, ela desliga. Aí há dois modos. Há dois estados, né? Ou ela está desligada ou está ligada. No caso aqui é só um único modo, um único estado. Ou liga, continua sempre ligado, ou desligado, vai ser sempre desligado. Nos slides seguintes iremos entender essa utilização aqui em cada modo. Aqui temos um outro diagrama. Aqui está sendo como se fosse um amplificador de sinal. Aqui tem um transistor, né, que começa um sinal muito baixo e no final sai um sinal maior. Uma aplicação seria específico para isso, seria um sinal captado pela antena, que é muito baixo, e sendo amplificado para ser emitido em um outro equipamento, como se fosse uma TV ou um rádio. Aqui já é o uso como oscilador ou temporizador, que seria começa desligado, liga, desliga, liga e desliga. Seria basicamente o uso em um pisca-pisca ou um pisca-pisca de uma árvore de Natal. Vamos supor o mais básico possível para conseguirmos entender essa utilização aqui. O exemplo de um circuito. Aqui está sendo utilizado ele como um temporizador. No caso, como se fosse usando em luzes de árvore de Natal, no pisca-pisca, né, como oscilador. Ele vai sempre ficar oscilando, baixo e alto, ligado e desligado. E para que possamos fazer o cálculo do tempo, saber o tempo dessa oscilação, usamos essa seguinte fórmula. T, que é o nosso tempo, que queremos saber o tempo, igual a resistência vezes a capacitância. O T é o tempo que leva para carregar o nosso capacitor em porcentagem de tensão aplicada. Esse é o cálculo básico, a forma básica para sabermos o intervalo de tempo. Olá pessoal, meu nome é Renata e eu estou aqui para dar continuidade ao assunto do circuito integrado 555. Então pessoal, aqui a gente tem uma representação, né, do circuito que está usando aqui o circuito integrado, né, que é o 55, que nem a gente está explicando aqui já desde o início desse slide. E aqui, como o título já fala, ele é um temporizador, oscilador astável, né? Então, a gente já destacou aqui nesse circuito alguns componentes importantes que a gente precisa para essa explicação. R1, R2
e esse C aqui que representa o condensador, que também é chamado de capacitor, né? E aqui a gente tem a saída de pulso. Detalhe, o que vocês precisam saber a respeito da saída de pulso aqui nesse sistema. Existem dois tipos de saída de pulso, né? Que é a high time, eu acredito que esteja assim que se pronuncia, né, no inglês, que é a saída de pulso alta, né? Saída de pulso alta. E tem a low time, que é a saída de pulso baixa. E para a gente obter esses dois tipos de saída aqui nesse circuito, a gente precisa fazer um cálculozinho básico, né? Que é R1 mais R2. A gente vai ter aqui o high time, que seria a saída de pulso alto. E a gente pode fazer também, multiplicar R2 pelo condensador aqui embaixo, que vai dar o low time, que seria a saída de pulso baixa, né? Então, pessoal, a gente também usa algumas medidas, né? Algumas unidades de medidas para a gente obter esse resultado que eu estou explicando aqui. Por exemplo, o R, ele tem que estar em quiloohm, tanto R1 quanto R2, né? E o condensador, que seria o capacitor, ele tem que estar em microfarad. Nesse circuito, ele tem que estar em microfarad. Não é uma regra específica, eu estou falando aqui a respeito desse circuito que eu estou explicando para vocês. E a frequência tem que estar em kHz, né, para funcionar de acordo com o temporizador. E, pessoal, uma coisa importante também. A frequência de saída de pulso, ela é determinada pelo R1, R2 e o condensador. Então, ela vai depender, a saída de pulso vai depender desses três componentes que vocês estão vendo aqui agora. Então, pessoal, nesse desenho aqui, esse circuito, ele é um multivibrador estável, né? É um circuito oscilador que produz continuamente uma onda retangular sem um auxílio externo aqui. Então, ele é quase um circuito independente. Então, pessoal, a utilização do 55 aqui, ela funciona como um oscilador estável. Ele tem de baixo custo também. E ele pode ser usado também como temporização desde microsegundos a horas. Então, ele tem uma funcionalidade bem bacana aí, pessoal. Pessoal, então, diferente do circuito que eu mostrei ainda há pouco, esse aqui é o monoestável. E qual é a diferença? A gente vai começar aqui com as unidades de medida, né? As unidades de medida são diferentes, né, da que eu acabei de mostrar para vocês ali no temporizador. Por exemplo, R aqui, né, que é a resistência, ela não vai estar em quiloohm aqui, ela vai estar em ohm. Então, vejam que isso depende do circuito e da funcionalidade que você vai querer esse circuito. Então, ó, vamos ler aqui em cima. O modo monoestável permite gerar temporizações de valor bem definido, com base no sinal de disparo externo, que é o Tiger. Eu acredito que seja assim que se pronuncia. Aí aqui a gente vai identificar o pino de disparo, que é o 2, que nem eu havia falado ali anteriormente. O pino 2, ele é o Tiger aqui no sistema. E o 3 aqui, ó, que ele é bem importante, ele é o output, né, que é a saída de pulso. Então, quando acontece o disparo aqui embaixo, no circuito integrado, especificamente nesse circuito, o nível dele diminui, né, fica baixo. Enquanto que aqui no terceiro pino, que é a da saída do pulso, ele vai aumentar em relação à resistência aqui e ao capacitor, que está aqui embaixo, né, que é o condensador. Então, tem algumas diferenças, né, que a gente deve observar em cada circuito para poder entender qual a funcionalidade dele. Por isso que esse aqui é o monoestável, é um oscilador monoestável. E mais uma vez frisando, né, as unidades de medidas aqui vão ser diferentes. R vai estar em ohm, né? O capacitor aqui vai estar em farad. E aqui no final, né, que seria a saída de pulso, ela vai estar em segundos. Tá ok? Vou diminuir aqui para ficar melhor. Então, pessoal, para concluir aqui nossa explicação, né? O que são os circuitos integrados no geral?
Eles são componentes eletrônicos que contêm circuitos inteiros formados por dezenas, centenas, milhares e até bilhões de transistores, né? Os circuitos integrados, gente, eles são chamados até de chips, né? Porque eles funcionam como um microchip, né? Tem vários componentes. Aqui, como vocês estão vendo aqui na figura 3, que nem eu tô mostrando para vocês. E esses circuitos eletrônicos que usam circuitos integrados são geralmente mais compactos, assim, mais simples, dos que dependem de transistores e de outros individuais, porque ele já tem tudo nele, né? No geral, tem a mesma funcionalidade, né? Mais fácil de implementar também, por exemplo, numa placa. Fica mais robusta, mais segura e, de certa forma, não precisa de transistores ou diodos individuais, no geral. Então, espero que vocês tenham entendido, através da nossa explicação, o que é o circuito integrado 5.5, como ele funciona, quais são suas aplicações e que isso sirva como material didático para vocês também. Obrigada.